Aqui vocês podem ver, eu tenho várias orquídeas plantadas nos tronquinhos, inclusive esse Oncidium, olha só, ele já tá super enraizado, bem bonitinho, já desenvolveu esse brotinho, e quando eu plantei ele aqui era só isso aqui, ó, um bulbo apenas. Eu achei que ele não ia desenvolver, que ele não ia pra frente tão cedo, e quanto menos eu esperava, né, ele já mostrou aí um enraizamento incrível, já tá com várias raizinhas aí, ó, praticamente recuperado, né, pessoal? Então, é muito fácil a gente ter um bom desenvolvimento nas orquídeas plantadas em troncos, primeiramente, né, principalmente aí na verdade, porque essas orquídeas epífitas, no habitat natural delas, né, seja lá onde for, elas vegetam em troncos, né, então é a melhor forma de cultivo aí, vamos dizer assim, porém a gente tem que seguir algumas regras básicas para ter um desenvolvimento. Não é simplesmente pegar ela, colocar no tronco mais ou menos e pronto, molhar de vez em quando para ter, né, um resultado aí, um enraizamento. Muita gente acha que para fazer elas enraizarem, né, não só em tronco, como em qualquer outro tipo de plantio, precisa de um enraizador, precisa de 500 adubos diferentes, só que na verdade não. Eu já passei aqui para vocês em um vídeo anterior isso. O que faz uma orquídea enraizar é o cuidado, pessoal, principalmente a umidade aí do ambiente, o ambiente onde você cultiva suas plantinhas. Então, para a gente ter um desenvolvimento, é bom seguir algumas dicas aí em relação aos troncos que vocês vão utilizar e também como colocar as plantas nesses tronquinhos, porque se amarrar de qualquer jeito, ela vai ficar só feia, vai desidratar, vai ficar cada vez pior até que ela acaba morrendo, tá? Então, primeiramente, troncos. Vamos lá. Tronco para plantar orquídea. Sempre que vocês forem, pessoal, escolher um tronco para plantar orquídea, tem que ser uma madeira mais resistente e principalmente não pode ser madeira tratada, tá? Se você utilizar madeira tratada, tronco invernizado para que ele dure mais tempo, não apodreça, não vai funcionar. Você vai matar a planta, não vai deixar ela conseguir se desenvolver. Então tem que ser troncos naturais e principalmente madeiras mais fortes, tá? Não fica utilizando madeira muito fraca, porque não é que a orquídea não vai enraizar, ela vai enraizar sim, ela vai se desenvolver sim. Porém, em menos de um mês, aquela madeira começa a mofar, começa a apodrecer, você vai ter que trocar de novo, porque é a mesma coisa do substrato que eu já mostrei aqui para vocês também. Vai entrando em decomposição, vai apodrecendo, vai acabar danificando o enraizamento, principalmente essas pontinhas, ó, verdes de raízes que as orquídeas emitem, entendeu? Então tem que ser madeiras que não podem ser tratadas com nada, tá? Madeiras naturais e mais fortes. Eu utilizo aqui no meu cultivo tronquinho de Sansão do campo, né? Madeirinha de café é muito bom, tronco de ipê, tem tronquinho de aroeira ali, a aroeira mais velha, né? Porque geralmente ela não apodrece com facilidade, né, gente? Então é um tronco muito bom, só que tem que ser uma madeira assim, mais curtida, vamos dizer assim, para tirar toda aquela seiva, todo aquele tanino que tem no tronco, né? Então, sempre é bom, se você não conhece o tipo de madeira que você tem aí para plantar sua orquídea, pega uma bacinha, pega um balde, coloca a madeira ali dentro e vai trocando a água durante uma semana até você ver que a água tá limpinha. Quando você coloca uma madeira na água e deixa ela de molho ali, e de um dia para o outro aquela água escurece, fica meio avermelhada, né? Tem alguma substância ali dentro. Então você vai fazendo isso, coloca a madeira, vê, escureceu a água, você troca, coloca uma água nova. E assim você vai fazendo até aquela água sair limpinha, você vai tirar toda a substância que pode ser tóxica para o enraizamento das orquídeas dessa madeira e vai conseguir ter um bom desenvolvimento, tá bom? Então já tô passando uma dica legal aqui para vocês. Tem um tronquinho velho de aroeira aí na sua casa, tem um tronquinho de angico aí na sua casa, quer plantar uma orquídea, são madeiras excelentes. Faz desse jeito, coloca o tronco dentro da água, vai trocando ali, quando você vê que a água tá limpinha, que a madeira não tá soltando mais nenhuma substância, perfeito, pega, planta que dá certo. Aquele dendrobium gerlandianum que eu tenho aqui, que tava super floridinho, tá plantado num tronquinho de aroeira que eu fiz desse jeito e a planta tá incrível, né? E é uma dica boa porque ele não apodrece de jeito nenhum. Então assim, mas não precisa ser esse tipo de tronco, né? Igual eu falei pra vocês, tronco de café, São do Campo, ipê, aroeira funciona, angico também, é só fazer esse processo de deixar ele na água de molho, né? Deixa eu ver mais o que funciona, até aqueles caibros, gente, sabe? De argilim vermelho, essas madeiras de construção mesmo, desde que elas não estejam tratadas nem invernizadas, vocês podem estar utilizando aí para o plantio das suas orquídeas, tá? Então, assim, é bem legal, né? Eu tenho até esse aqui, que eu tô testando o tronquinho de jabuticaba, né? Então, eu cortei alguns galinhos ali que tava tampando demais o orquidário, e aí eu plantei. Esse Oncidium, inclusive, tá
nesse tronquinho de jabuticaba e vocês podem ver aí, ó, o enraizamento, ele já tá agarrando, né? E uma dica importante, em qualquer tronco que você plante, eu tava andando na rua, achei um tronco bonito, vou colocar, não sei se vai funcionar. Faz o seguinte, planta, tá? Se você tem dúvida se a madeira é tratada ou não, pode plantar sem medo e observa o seguinte, sempre que a sua orquídea começar a sair uma raizinha nova e encostar no tronco, você olha a pontinha da raiz. Se a pontinha da raiz encosta no tronco e continua verde e desenvolvendo, tá perfeito, tá? Não tem nada ali que vai atrapalhar o enraizamento, nem nada do tipo. Agora, se você planta em qualquer tipo de tronco e aquela raizinha, quando a pontinha encosta no tronco, ela seca, aí tem alguma substância que está atrapalhando o desenvolvimento das raízes. Caso isso aconteça, você tira a plantinha, coloca no outro tronco, tá perfeito, ela vai continuar o desenvolvimento, tá? Esse negócio de tronco, da gente acertar qual tronco é, muita gente não sabe, muita gente nem imagina que tipo de tronco tem, né? Então, pode plantar e observa, tá? Se o tronco não for legal, ela simplesmente vai fazer isso. A raiz vai encostar, vai secar, você muda para um outro tronquinho, para outra coisa, tá perfeito. A orquídea não vai morrer por isso, tá bom? Madeiras que é bom vocês evitarem, que eu geralmente não planto de jeito nenhum, é tronco de manga, né? Madeira de manga aí, de pé de manga, madeira de jaca. Sabe essas árvores que possuem muita seiva? Eu não gosto de plantar orquídea nesse tipo de tronco, não funciona muito bem, já testei. Primeiro que apodrece mais rápido do que esses outros tronquinhos aqui, né? E depois que muitas das vezes, quando a planta está enraizando, ela acaba secando as pontinhas das raízes exatamente por conta daquela seiva, né? Tem substâncias ali que podem atrapalhar o enraizamento. Então é bom esses tipos de madeirinha que eu falei para vocês. Inclusive eu tava falando de aroeira aqui, gente, ó. Tem essa plantinha aqui, ó, que eu coloquei aqui, eram plantinhas que estavam morrendo. Plantei aqui pra ver se ia pra frente e enraizou super bem também num tronquinho de aroeira, tá vendo? Então, ó, um tronquinho bem bom, bem resistente. Olha só aqui as raizinhas crescendo e se desenvolvendo, né? Então, ó, dá pra gente plantar, ter um desenvolvimento, mas é claro, né? Se for um tronquinho novo de aroeira, você pega ele, deixa de molho, vai trocando a água até a água sair limpinha, igual eu expliquei pra vocês. Se restar dúvida em relação a isso, tratar troncos aí pra plantar orquídeas, deixa aí nos comentários que eu posso gravar um vídeo mostrando como faz, tá? Mas é bem simples, não tem segredo não. Não precisa utilizar nenhum tipo de produto químico, tá? É água e pronto, só água, porque a gente quer tirar aquelas substâncias ali que pode atrapalhar o enraizamento. Perfeito. O tronco já tá tudo falado, né? Arrumou o tronquinho, fez certinho aí. Era um tronco de alguma árvore que eu não sei, coloquei de molho, fui deixando até a água sair limpinha, perfeito. Fez o tratamento do tronco, né? Agora a gente vai seguir para o plantio. Sempre que você for plantar uma orquídea em tronco, pessoal, hoje eu não vou falar de posição de planta em tronco não, tá? Eu vou falar das dicas para vocês terem um bom enraizamento. E a primeira das dicas, muita gente vai chegar aqui e vai falar assim, você falou que ia falar para enraizar, tá falando de tronco. Mas isso é importante, não adianta eu vir aqui e falar assim, ó, pega a amarra, coloca desse jeito aqui e em qualquer tronco vai funcionar. A pessoa vai lá, planta num tronco que não é o indicado, a planta não vai para frente e fala que não funciona o que eu tô falando, né? Então, assim, é importante seguir todos os passos, né? Eu sempre trago aqui para vocês, passo a passo, do que vocês têm que seguir para no final vocês terem um desenvolvimento e um enraizamento bom. Isso é bem importante. Mas enfim, vamos lá. Vocês vão pegar a orquídea e vão fixar no tronco. Gente, a gente nunca vai deixar ela bamba no tronco. Ela tem que estar o mais apertada, o mais firme possível aqui, porque quanto mais fixada ela tiver, mais rápido ela vai enraizar e se desenvolver. E eu tô falando isso pra vocês porque eu sempre faço alguns plantios aqui, geralmente plantio em tronco, eu gosto de fazer com algumas plantinhas que estão debilitadas, até com cake, né? E tenho um bom desenvolvimento. Esse Dendrobium que é um cake, uma mudinha que eu tirei da planta ali, coloquei aqui e já tá enraizando e se desenvolvendo super bem. Nem desidratou direito, gente. Vocês sabem que quando a gente tira uma mudinha dessa de uma orquídea, desidrata, fica feia, demora para enraizar, mas não, aqui ó, vocês podem ver que eu amarrei bastante ele, passei arame, passei linha de costura, né, fixei a planta e ele já tá ali ó, enraizando no tronquinho. Isso aqui é uma pranchinha de sanção do campo, tá? Já tá fixado ali na pranchinha, bem firmezinho, tá vendo? E a planta continua se desenvolvendo super bem, inclusive a posição dela é bem legal, né? Mas enfim, é uma dica bem importante, tá? Deixar firme e fixadas. Não vai adiantar nada você acertar em tudo e errar na hora de firmar a planta.
elas sempre tem que estar firmes, ó, tá vendo? Depois que você plantar, faz assim, ó, mexe no tronco para ver se a planta ficou firme, se ela não tá caindo para os lados, porque se ela ficar caindo para os lados, quando ela estiver enraizando, ela vai queimar as pontinhas de raízes também, porque aquelas pontinhas são sensíveis. Se você planta, ela tá desenvolvendo, tá chegando no tronquinho para enraizar, e aí vem um vento, ou você molha, ou chove, e aquela raizinha fica passando ali no tronco, o que vai acontecer? Vai machucar a ponta da raiz, ela não vai conseguir desenvolver aquela raizinha nova, a raizinha vai secar, né? E muita gente às vezes não sabe por que isso acontece. Então, primeiramente, os troncos são importantes. Segundo, deixar a planta firme e fixada, né, nesses troncos aí, em tudo que você for plantar, para ter um desenvolvimento mais rápido possível. Outro passo muito importante: quando vocês forem plantar uma orquídea no tronco, não entope as raízes da planta com esfagno, gente. Isso é muito importante, porque às vezes a gente vai plantar uma orquídea no tronco, você está acostumado a plantar num vasinho, por exemplo, com substrato e tudo mais. Você vai plantar no tronco, você fala assim, nossa, vai secar muito rápido, né? Eu vou ter que ficar molhando demais aquela orquídea, então eu vou entupir ela de esfagno para ficar muito tempo ali, e aí tá perfeito. Não vai adiantar, a planta não vai conseguir se desenvolver bem. Então a dica que eu dou para vocês, que é o que eu faço sempre aqui, quem me acompanha fazer plantios em tronco sabe, é o seguinte: uma camada de esfagno em contato com o tronco, a planta por cima, e aí a gente amarra. Eu nunca enterro essa parte aqui não, gente, ó. Eu nunca deixo as raízes só entupidas de esfagno, porque não vai funcionar, não é muito legal. Geralmente o intuito do plantio no tronco é deixar as raízes mais livres, como se fosse na natureza. É deixar a planta ali sem risco nenhum de apodrecimento, né? Por isso que é um plantio legal, mas a gente tem que seguir essas dicas. Não vai adiantar você plantar no tronco, encher de esfagno, e aí chega a época chuvosa, a planta vai apodrecer e não vai desenvolver de toda forma, né? De todo jeito. Então é importante isso. Coloca uma camadinha de esfagno por baixo, coloca a plantinha por cima, amarra, que tá perfeito. Rapidinho você vai ter um desenvolvimento, rapidinho ela vai começar a enraizar, e pode ter certeza disso, tá bom? Se você ainda não fez isso, coloca aí, faça aí no seu orquidário e depois deixa aí nos comentários, tá? O seu resultado. Mas enfim, gente, é bem importante isso, tá? Igual eu falei pra vocês. Outra coisa muito importante para você ter um desenvolvimento legal, para ter um enraizamento rápido, é onde você vai colocar a orquídea e como você vai cuidar dela, tá, gente? Plantar uma orquídea no tronco aumenta a frequência de regas, tá? Você não vai molhar igual uma planta que tá num tronquinho, do mesmo jeito de uma planta que tá num vaso de plástico plantada no mix, entendeu? O vaso mantém a umidade por mais tempo, o tronco seca rápido demais. Então, uma dica importantíssima, que é isso aqui que eu vou falar agora para vocês, que vai fazer as suas plantas enraizarem nos tronquinhos e ficarem incríveis, cheias de raízes, é a umidade ambiente, tá bom? Escolhe um lugarzinho que tenha uma umidade legal no ambiente, porque se você planta no tronquinho, molha de vez em quando, deixa num lugar onde o sol é quente demais, onde não tem umidade ambiente, tudo seco, ela vai secar também, né? Então é importante a gente ter uma organização em relação a isso, ter uma umidade legal. E uma dica que para quem mora, né, em regiões mais secas aí. Sabe o que vocês fazem? Orquídeas em tronco, plantam elas, né, do jeito que eu passei aqui para vocês. Ah, outra coisa importante, se você tem esfagno, coloca. Se não tem, não coloca, tá? Não precisa ficar substituindo por algodão, por um monte de coisa, por estopa. Esses outros produtos vão mofar fácil, não vai deixar a planta enraizar direito e pode até transferir doenças para a orquídea, tá? Então, se tem esfagno, usa. Se não tem, amarra sem nada mesmo. É só molhar todos os dias que ela vai desenvolver da mesma forma. Igual eu falei, o que vai fazer enraizar essa umidade ambiente que eu tô falando para vocês aqui agora, né? E quem mora em regiões mais secas, depois que fez o plantio, depois que colocou tudo bonitinho, deixa elas próximas de uma parede, pessoal. Quando você coloca uma orquídea próxima de uma parede, a umidade ali é bem mais constante, é bem melhor do que se você pegar ela, plantar num tronco e colocar num lugar aberto. Ali tem mais ventilação, vai passar um vento mais forte, entendeu? E não vai deixar a umidade ali. Já aqui, a umidade vai se manter por um pouquinho mais de tempo e assim o desenvolvimento vai ser bem legal, tá bom? Então, fica a dica aí para vocês em relação aos tronquinhos, em relação à posição onde colocar as orquídeas. E igual eu falei, vai molhar sempre que secar, né? Se você molhou hoje,
amanhã já tá seco, você vai molhar de novo. Se você molhou hoje, amanhã ainda tá úmido, aí não precisa, você só vai molhar quando tiver secado ali, né? Aquele tronquinho, quando você vê. Por quê? Se você ficar mantendo umidade demais sempre, constante ali nas raízes, ela não vai conseguir se desenvolver bem. Então, o segredo para uma orquídea enraizar no tronco é você molhar na quantidade certa. Não pode abandonar a planta e deixar para molhar só uma vez na semana, assim ela não vai desenvolver. E também é bem importante, né, deixar a plantinha firme. Esse é um dos pontos mais importantes, porque quando ela está estável no lugar onde você colocou, o desenvolvimento vai ser mais rápido e, consequentemente, o enraizamento também, tá? Então, eu vi que aqui no meu orquidário o enraizamento melhorou 100% depois que eu passei a molhar direitinho, a dar uma umidade ambiente legal para as plantas. Assim que eu comecei a fazer isso, elas ficaram incríveis, né, e começaram a desenvolver esse monte de raizinha igual vocês estão vendo aqui, tá bom? Então, pessoal, é simplesmente isso. Seguir todas as dicas que eu passei, você pode ter certeza que o enraizamento vai vir, tá? Mas uma coisa importante, não adianta você plantar ela no tronco hoje, passou 10 dias, não enraizou, você tirar ela daqui e colocar em um vaso, em um cachepô, ela não vai desenvolver assim nunca, entendeu? Então é plantar, deixar, se assegurar que tá tudo certo, que ela tá fixada, que o tronquinho tá legal, que tá tudo perfeito, e depois disso escolhe um lugar para colocar e pronto, não fica mexendo, não fica tirando do lugar, porque quanto mais você mexe, mais demorado vai ser o enraizamento. Lembre-se sempre, se você tirou uma orquídea de um vaso e passou ela para o tronco, pode levar um pouco mais de tempo para ela começar a mostrar um desenvolvimento, porque primeiro ela vai se adaptar nesse tronquinho para depois mostrar um desenvolvimento. E muita gente, quando ela já está prestes a começar a enraizar e se desenvolver, tira a planta do tronco e planta em outro lugar. E aí ela vai ter que começar novamente outro processo de adaptação e desenvolvimento, entendeu? Então é muito importante isso. Plantou, organizou, deixou do jeito certinho, pronto, larga ali, só cuida direitinho. Adubação, pode usar os adubos que você tiver aí, tá bom? O que eu quero passar hoje aqui para vocês é simplesmente que os cuidados e o ambiente já vai fazer a planta desenvolver, né? Junto com a calma aí, né? Paciência, vamos dizer assim, porque vocês vão ter um desenvolvimento sim. É só melhorar a umidade do ambiente, coloca elas próximas de uma parede, porque a umidade vai ser melhor. Se você tiver várias plantinhas, enche o orquidário com outras plantinhas aí, ó, para ter uma umidade melhor no ambiente aí, né? Quanto mais você melhora essa umidade, mais rápido e mais raízes essas orquídeas vão desenvolver. Principalmente se você mantém o chão do orquidário úmido. Se você mantém o chão úmido, as raízes vão sempre procurar aquela umidade, entendeu? Então elas vão crescer, elas vão seguir de acordo para onde tem mais umidade, entendeu? Então assim, se o chão tá úmido, as raízes vão para baixo. Se a parede tá úmida, as raízes vão vir para trás, entendeu? Então em relação a essas posições de raízes aí, simplesmente vai mostrar onde tem mais umidade, né? E a planta vai estar buscando toda essa umidade ambiente. Esse plantio é bom porque pode chover a semana inteira, né, o mês inteiro, que não vai morrer, porque não vai ficar água acumulada. Então, uma opção legal. Porém, pessoal, orquídeas que gostam de mais umidade, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque elas vão, né, desidratar se você não molhar direito. Um dendróbio, uma catleia é super fácil, a gente plantou aqui, vai desenvolver sem precisar ficar todo santo dia ali molhando. Agora, você plantou um bulbophyllum, você plantou um oncidium, que também gosta de bastante umidade, né? Você plantou uma vanda, por exemplo, uma phalaenopsis, você vai ter que molhar praticamente todos os dias, porque seca rápido demais, tá? Então, eu molhei ontem, agora já tá seco. Hoje tem que molhar de novo. Então, plantio no tronquinho é bom, que não deixa a planta apodrecer, é bom que deixa as raízes livres, a planta vai desenvolvendo, e quanto mais você deixa ali, mais raízes ela vai emitir, né? Então é muito legal, isso fica muito bonito, só que a gente tem que manter uma umidade legal, porque senão não vai adiantar de nada, tá bom? Quer usar enraizador, quer usar a trouxinha de adubinho orgânico, adubo de crescimento, adubo de floração, pode, isso aí fica a critério de vocês. Eu só quis passar que mesmo você, que está começando agora, tem só uma plantinha e acha bonitinho colocar no tronco, seguindo só essas dicas, você já consegue o enraizamento. Mas tenha paciência, tá? Algumas plantas vão desenvolver em uma semana, outras vão demorar 15 dias, algumas pode levar até um mês, tá? Então, tenha em mente isso, você vai plantar e vai deixar ali, só mantendo os cuidados certinhos, aguardando ela desenvolver, tá? Algumas levam mais tempo para se adaptar e mostrar um desenvolvimento, outras já são assim, do nada, rapidinho, já desenvolve, tá? Então, é isso aí.
Uma planta muito legal para vocês plantarem em tronco, que eu aconselho para você não ter nenhum tipo de problema com ácaro, nem fungo, nem apodrecimento, é Catasetum, tá? Gente, Catasetum desenvolve raiz demais e quando você planta no tronco, a umidade vai ficar mantida ali e geralmente eles apodrecem com uma facilidade gigante. Então, sempre em tronquinhos é bom plantar os Catasetums, porque aqui pode desenvolver raiz até, né, que não tem problema nenhum, não vai ter nada de excesso de umidade. Enfim, gente, eu queria só passar essas diquinhas aí para vocês mesmo, né, mantenham a umidade certa, melhorem a umidade ambiente, né, todos os dias ali jogam uma aguinha mais ou menos que tá perfeito, deixa a plantinha firme no tronco. Luminosidade é importante, não adianta você plantar aqui e deixar a planta na sombra, não vai desenvolver bem, tá? Mas enfim, seguindo todas essas dicas, pode ter certeza que as suas orquídeas vão enraizar, assim como essas aqui estão se desenvolvendo, e até a orquídea que está morrendo, tá? Planta que está debilitada, planta que você já está desistindo, querendo jogar fora. Amarra ela no tronquinho, segue essas dicas que eu tenho certeza que vai desenvolver, assim como esse Oncidium aqui, ó, mostrou um resultado. Um bulbo que eu ia jogar fora, plantei aqui, tá aí o desenvolvimento, tá aí o enraizamento e o resultado apenas com essa umidade ambiente e deixando fixado bastante no tronquinho, tá? E aqui eu já começo mostrando para vocês o desenvolvimento das novas raízes, né, daquela nossa Cattleya que eu coloquei no tijolinho. Olha só que legal, tanto que ela está enraizando e se desenvolvendo bem. E vou explicar para vocês o porquê, né, que agora é um momento muito legal, muito propício para vocês acelerarem demais o enraizamento das suas orquídeas. Lembra que eu falei para vocês que durante aí, né, o ano a gente tem estações, pelo menos aqui onde eu moro, né, estações mais secas e mais chuvosas. Aqui onde eu moro, em Goiás, agora começou a estação mais chuvosa do ano e a chuva ajuda demais no enraizamento das orquídeas, né? Ela melhora a umidade ambiente, a umidade, né, que muita gente às vezes não consegue trazer para o orquidário, né? Em épocas mais secas do ano, as plantas geralmente no tempo mais seco não se desenvolvem tão rápido, não se desenvolvem tão bem. E aí agora, né, é a hora da gente começar a aproveitar toda essa umidade que a chuva traz, né? Todos os nutrientes que tem na chuva para poder melhorar e acelerar o enraizamento e desenvolvimento daquelas plantinhas que já tem um tempão que vocês estão tentando fazer enraizar, que vocês estão tentando fazer desenvolver e até agora nada, né? Então vamos lá. Eu falei para vocês, quanto mais a gente melhora a umidade ambiente, melhor vai ser o enraizamento e mais rápido vai ser ele. Então com a chuva, né, a gente vai melhorar todo esse processo de desenvolvimento, de enraizamento. É uma hora ideal para você replantar aquelas orquídeas que você tem aí, que já tem um tempo que não vai para frente, nunca desenvolveu, você quer ter um resultado, quer ter um desenvolvimento rápido, replanta elas agora, faz todo o processo aí, né, de troca de substrato, vasos do tamanho adequado, para a gente aproveitar toda essa umidade, né, todos esses nutrientes que a chuva traz para o desenvolvimento das orquídeas. Mas tem um problema muito grande aí, que muita gente às vezes tem medo de deixar as plantas na chuva, né, por causa de umidade demais, chuvas por vários dias. Como que a gente vai evitar o apodrecimento das orquídeas nessa época? Exatamente o substrato. Vocês lembram que ao longo do ano todo eu venho aqui passar para vocês como plantar as orquídeas, né? O pessoal vem aqui, planta desse jeito, evita umidade demais, evita substrato que vai encharcar muito, exatamente para que nesse período agora, onde as chuvas começam a vir com mais frequência, a gente aproveite toda essa umidade, né? A gente aproveite toda essa chuva sem risco das plantas apodrecerem. Então, se você tem alguma orquídea que está plantada num vasinho de plástico, com muito esfagno, com fibra de coco, tira, replanta, tá na hora exata, a melhor hora para vocês replantar e organizarem aí todo o cultivo de vocês é agora, nesse momento, por causa, né, de toda a umidade aí que tá vindo agora, que tá começando. Então, assim, um tipo de plantio legal que você não vai precisar se preocupar de forma alguma é esse, né? Substrato no fundo do vaso, a planta com as raízes livres por cima, tudo perfeito, sem esfagno, só um substrato que seca rápido, né? Ou então você pode plantar no vasinho normal com brita, carvão, né? Isso aí fica a critério de vocês. Tem o tijolinho, o cachepozinho, né, que ele é todo aberto, não vai deixar a umidade acumulada aí, e assim a gente pode manter as orquídeas na chuva, pode manter elas, né, aí, para que elas consigam aproveitar toda essa umidade, né,
que vai ter no ambiente agora, porque geralmente quando não tem chuva, quando está numa época muito seca, mesmo que a gente molha, mesmo que a gente, né, melhora a umidade do ambiente, rapidinho seca tudo. Quando chove, fica úmido por mais tempo, né? E se a gente está plantando, está cultivando em um substrato legal, sem excesso de esfagno, sem fibra de coco, sem nada que vai manter as raízes das plantas encharcadas por muito tempo, vocês vão poder deixar elas, né, pegando toda essa umidade, aproveitando ao máximo e se desenvolvendo super rápido, né, nesse período do ano. Então, vocês que já cultivam aí, eu tenho certeza que vocês já viram, começa a chover, elas começam a desenvolver bem mais rápido, exatamente por isso. A umidade do ambiente melhora, toda a umidade, né, vai melhorar, as plantas vão conseguir desenvolver bem e para as raízes crescerem rápido, de forma saudável, a gente precisa de uma certa umidade em todo o ambiente para que a gente consiga um desenvolvimento legal, um desenvolvimento bom. Então, vai lá aquelas plantinhas que às vezes você já estava jogando fora porque já tem meses que você está cultivando, nada de raiz nova, nada de ir para frente, aproveita agora, vai lá, faz o replante delas, vasinho pequeno, né, substrato que seca rápido, deixa firme, pode deixar na chuva. As minhas orquídeas fica tudo na chuva, gente, só tem sombrite aqui, mais nada, choveu, pega toda a umidade, né, e assim eu consigo um enraizamento perfeito, acelera demais o desenvolvimento de novas raízes e até de brotos novos. Porém, para você ter sucesso, igual eu falei, não ter problemas, não ter orquídea apodrecendo e morrendo por conta de chuva demais, vocês têm que adequar o substrato, né? Então, assim, sempre substratos que vão secar super rápido. Nunca coloca esfagno demais. Quem planta, por exemplo, no esfagno puro, não pode de jeito nenhum deixar na chuva e acaba perdendo esse período, né, que vai ajudar muito no desenvolvimento da planta mais rápido. Então, por isso, às vezes muita gente não olha esse ponto, mas a gente tem que observar, principalmente a época mais chuvosa, tá? Então, eu baseio todo o meu cultivo, substrato, o jeito de plantar, tudo no período mais chuvoso, porque no período da seca é fácil, qualquer substrato que você colocar vai dar certo, vai funcionar, a planta vai desenvolver porque você controla a umidade. A partir do momento que você não controla mais a umidade que cai nas plantas, aí muda a história, aí muda de figura, né? E você pode ter problemas. Então toma cuidado, pensa sempre na época mais chuvosa, pensa sempre naquele período que vai começar a chover e ficar vários dias chovendo sem parar, né? Esse período que vai ser o preocupante. Se você cultiva num substrato legal que não vai manter a umidade, você não vai precisar se preocupar com nada, né, nesse período que chove por vários dias, porque não vai ficar umidade excessiva, umidade encharcada. Nesse período as plantas na natureza, né, vamos dizer assim, pode chover uma semana inteira, porque elas vão estar nos troncos com as raízes livres. Choveu, a água em excesso vai escorrer, vai ficar só úmido ali nas raízes. E é isso que a gente tem que trazer para o cultivo da gente para ter um sucesso e um desenvolvimento. Então, esse vídeo de hoje é para mostrar para vocês, né, a importância da chuva, né, o tanto que ela vai fazer as plantas desenvolverem nesse período, tanto que acelera o desenvolvimento, mas também para a gente ter esse resultado a gente precisa, né, organizar aí o substrato certinho, tá bom? Então toma cuidado. Se tem alguma planta que tem muito esfagno, que tem um substrato que você observa que quando você molha tem que passar 3, 4 dias sem molhar, toma cuidado nesse período. Eu aconselharia replantar, né? Replanta para um lugar aí, para um substrato que vai secar bem rápido, para você não ter nenhum tipo de problema. Tô fazendo esse vídeo aqui porque aqui onde eu moro começou a chover, né, mas com frequência aí, então vou aproveitar aí para quem tá passando por esse período agora também, tá tendo o máximo de resultado sem, né, ter problema nenhum com as plantas. Olha só um exemplo para vocês verem, ó. Aqui eu tenho, e é uma época muito legal para vocês salvarem orquídeas, tá? Então essa água e essa umidade vai ajudar muito no desenvolvimento de orquídeas que estavam morrendo, igual aquela Cattleya ali, que tá, ó, com um broto enorme já, logo ela já começa a se reidratar, né? Ela tá emitindo 2 brotos, pessoal, por isso que ela desidratou bastante, mas logo ela começa a se desenvolver bem. E olha só, esse dendróbio aqui, eu tinha plantado ele já há bastante tempo, né, e tudo mais, ele tava ali num sol muito quente e acabou que não tinha nada de gema de brotação. Não brotava, não ia para frente, não ia para trás, ficava toda a vida a mesma coisa. Deu uma chuva, olha só os brotos que desenvolveram, né? Lógico que já tem um tempo, né? Então já choveu bem mais depois da primeira chuva que deu aqui. Mas vocês podem ver, a planta começou a mostrar um desenvolvimento. Por quê? Nitrogênio ajuda no desenvolvimento, na brotação
brotação, no enraizamento, né? Além de toda a umidade no ambiente que vai ajudar demais em tudo isso, né? Em todo esse processo de desenvolvimento das suas plantas. Então, é bem importante isso. A água da chuva, deixar as plantas pegarem essa umidade é muito bom, porém com cuidado, com cautela. Tomar cuidado com o substrato. Por isso que eu tô plantando a maioria das minhas orquídeas assim, ó, com as raízes mais livres, as que não estão assim, tá na brita com carvão, né? Tudo aí em um substrato que não vai manter umidade por muito tempo para a gente não ter nenhum tipo de problema com esse período e conseguir aproveitar ao máximo aí, né, toda essa umidade que a chuva traz para as plantas e todo o desenvolvimento que essa umidade, né, vai favorecer aí, tanto no enraizamento quanto na brotação. Então, se o seu substrato não mantém umidade demais, não precisa se preocupar. As plantas vão desenvolver bem, vão enraizar bem, vão brotar, né, e isso que é o importante, né, a saúde da planta. Primeiro vem isso, primeiro vem o desenvolvimento para depois vir a floração, né? Que muita gente às vezes só olha para isso aqui, mas para a gente ter uma floração boa, uma floração saudável, com várias flores, a gente tem que ter plantas saudáveis, plantas fortes e com bastante raízes novas, tá bom? Então aproveita que agora é o momento de começar a sair pontinhas novas de raízes, principalmente nas vandas, tá? Então tem uma vanda aí que não tá vindo para frente, não tá indo para frente, não desenvolve, não faz nada, replanta ela, amarra num tronquinho, deixa ela lá, que rapidinho vocês vão começar a ver um desenvolvimento, vocês vão começar a ver pontas novas de raízes saindo, porque agora é o período que elas mais desenvolvem raízes novas, tá bom? Então aproveita para o desenvolvimento das vandas, né? E das orquídeas em geral aí, tá bom? Então, ó, plantinhas que eu tinha replantado, que não tinha desenvolvido ainda, já tá, ó, com raízes novas saindo, raízes novas desenvolvendo. Tinha até um caramujinho ali, depois eu tenho que tirar ele, mas enfim, é um momento muito legal, tá? Muito propício aí para vocês terem um melhor desenvolvimento. E eu achei importante trazer esse vídeo para vocês, que muita gente me pergunta, suas plantas ficam na chuva? Sim, mas para elas ficarem na chuva e a gente ter um desenvolvimento mais rápido essa época, tem que estar no substrato certo, sem exagero de umidade, porque se tiver em substrato que vai manter umidade por vários dias, não vai dar certo, né? Então, se você tem uma planta desse jeito, né, replanta substrato que seca mais rápido, que assim você vai conseguir aproveitar ao máximo, né, toda essa umidade, todo esse desenvolvimento que a chuva vai trazer para as orquídeas nessa época do ano, tá bom, pessoal? E o enraizamento das orquídeas é uma das partes mais importantes, né? Quando você cultiva elas aí, porque é pelas raízes que a planta vai conseguir se fortalecer, vai conseguir, né, sugar aí a umidade e os nutrientes que ela precisa para se desenvolver. Se uma orquídea não enraiza, né, tem poucas raizinhas aí, ela não vai ser uma planta forte, não vai ser uma planta saudável e provavelmente, né, com o tempo ela vai ser atacada por alguma doença e pode acabar morrendo. Então muita gente tem dúvida em relação a enraizamento. Por isso que eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês hoje, pessoal. Para uma orquídea enraizar, eu já falei para vocês aqui, volto a repetir, a gente não precisa de enraizadores, não precisa de adubos, não precisa de nada, porque sozinha a planta consegue se desenvolver. Lembre-se sempre que as orquídeas são plantas muito fortes e resistentes e elas só não vão conseguir se desenvolver se o ambiente não estiver adequado, né? Então, isso é um ponto muito importante. O ambiente que elas estão tem que estar adequado, tem que ter a umidade certa para que elas consigam desenvolver raízes novas. A partir do momento que vocês acertam aí no ambiente, né, as suas plantas vão começar sim a se desenvolver e a enraizar perfeitamente. Para as raízes conseguirem se desenvolver, pessoal, de forma rápido, fácil, né, e a planta fique saudável aí, a gente simplesmente precisa do ambiente adequado, que é, né, um ambiente aí onde essas raízes não fiquem muito abafadas, tá? Então uma dica que eu dou aí para vocês, que ao longo de muito tempo eu fui testando aqui no orquidário e finalmente eu consegui resultados incríveis e muito rápido, é simplesmente não fique abafando demais as raízes das suas orquídeas, principalmente com o substrato, né? As Phalaenopsis, por exemplo, que são plantinhas assim mais enjoadas com umidade, vamos dizer assim, eu tô cultivando aí praticamente sem nada de substrato, né? Só com um pouquinho de esfagno ali no fundo e elas conseguem se desenvolver. Então o segredo para o enraizamento
enraizamento é a umidade ambiente da forma correta, né? Na quantidade certa. Se você exagera na umidade de todas as formas, nenhuma planta vai conseguir se desenvolver. Então, tem que ter uma certa umidade no ambiente que você cultiva, né? Aí no orquidário seu. E também não pode ser uma coisa muito exagerada, porque se você encharcar demais, vai apodrecer. Muita gente tem problema aí, né? Com planta que não enraiza, simplesmente por isso. Porque coloca a planta, né? Pega aí, compra ela, chega aí na casa da pessoa, a pessoa vai, replanta, faz tudo certinho, mas na hora de molhar a pessoa erra muito, né? Orquídea não gosta de umidade excessiva, a gente tem que esperar secar para molhar novamente, isso é uma regra muito simples. Elas sozinhas, pessoal, têm a força aí que elas precisam para poder enraizar sem nada, tá? Então muita gente às vezes coloca a culpa do enraizamento só em enraizador, só em produto, só em um monte de coisa diferente, mas esquece o principal. Se o ambiente não está adequado, se a umidade não está certa, não vai adiantar você utilizar nenhum tipo de produto, porque se você está molhando demais a planta, se o ambiente não está legal, ela pode até começar a enraizar quando você começa a jogar algum produto ali, porém com o tempo, né, essas raízes vão acabar apodrecendo, vão acabar morrendo. Então é muito importante esse ambiente que eu passo para vocês, que eu falo sempre aqui, só que algumas pessoas às vezes, né, acham que não é só isso, que precisa de um monte de coisa e na verdade não, né? Se a gente planta uma orquídea em um tronco, por exemplo, pegou ali, colocou no tronquinho, sozinha ela enraiza, sozinha ela vai crescer. Ela vai precisar só da umidade correta, sem exagerar e sem faltar, é claro, né? Porque também não adianta você pegar, plantar a orquídea em algum lugar, não importa qual substrato seja, do jeito que você estiver plantando, mas não vai adiantar você pegar, colocar ela ali e não dar a umidade certa. Se a umidade falta, ela vai secar todas as raízes anteriores, não vai ter força para desenvolver raízes novas, para ela continuar crescendo, né? Então é muito importante isso, replantar na hora certa, não deixar em substratos velhos e principalmente manter a umidade adequada. A partir de agora não fica exagerando demais na umidade, tenta colocar as raízes mais livres, não fica abafando demais ali aquelas raízes com um monte de substrato, com um monte de coisa, porque isso pode atrapalhar um pouco, né, no desenvolvimento das suas plantas. Até orquídeas que estão super debilitadas, né, plantas que estão praticamente morrendo, se você simplesmente pega, planta ela em um tronco, olha para vocês verem, plantei essa aqui em um tronco, coloquei um pouquinho de esfagno, molho dia sim, dia não essa orquídea, isso aqui seca muito rápido, molhei ontem de noite, né, agora de manhã eu tô gravando aqui para vocês, ainda tá úmido, só que à tarde já vai ter secado tudo, eu só vou molhar amanhã novamente, então não precisa de exagerar na umidade, né, porque elas conseguem desenvolver sem essa umidade exagerada ali no substrato, ali no meio das raízes. Se o ambiente tá com a umidade legal, você já vai conseguir um desenvolvimento interessante, né? Então vocês podem ver, ó, as raízes vão começar a crescer, vão começar a se desenvolver, se não falta umidade por muitos dias. E se você não exagera, né, nessa umidade, as raizinhas vão ficar cada vez mais fortes e saudáveis, e isso é muito importante, né? Para a planta ficar bonitinha. Para as Phalaenopsis, por exemplo, se você encharca demais as raízes, o substrato, lembra que quanto mais raiz a planta produz, mais umidade vai ficar mantida ali por mais tempo. Então, muita gente às vezes planta uma orquídea, uma Phalaenopsis, por exemplo, né? No começo a planta desenvolve bem, só que com o tempo começa a apodrecer as raízes, porque vai juntando uma quantidade grande de raízes dentro do vaso, a pessoa continua molhando muito, essas raízes vai manter essa umidade por mais tempo e acaba apodrecendo. Então é bem importante a gente observar isso, tá? Às vezes a gente faltar um dia, né, pular um dia aí de molhar as plantas, né, é melhor do que você ficar molhando demais. Lembra que a orquídea vai morrer por excesso de umidade e não por falta. É claro que a gente não pode ficar, né, muitos dias, semanas aí sem molhar, porque senão a planta desidrata, não vai ter força para desenvolver raízes novas, né? Isso é um ponto bem importante. Mas às vezes a gente aumentar um diazinho só aí sem molhar, se você não está tendo desenvolvimento, se as suas plantas não estão enraizando bem, aumentar um dia aí sem molhar, às vezes pode ser, né, o que as plantas estão precisando para conseguir desenvolver raízes e não acabar apodrecendo elas, tá? Então fica a dica aí, se as suas plantas sempre
sempre estão apodrecendo raízes, não conseguem enraizar direito, faz o plantio certinho, deixa as raízes mais livres, tenta deixar o substrato mais só no fundo do vaso e as raízes por cima. É uma dica bem legal fazer o plantio dessa forma, né? Você pega ali, coloca o substrato igual essas aqui, ó. Coloca no fundo, põe a plantinha por cima, mantenha a umidade certinha, que ela vai conseguir desenvolver essas raizinhas novas e vai ter força total, né, para ficar cada vez mais bonitinha. Então é bem importante isso, tá? É o que eu tô fazendo aqui nas plantas e o resultado tá sendo cada vez melhor. E eu tô passando aí para vocês nessa dica de conseguir ter um bom desenvolvimento, conseguir ter um enraizamento legal sem precisar ficar utilizando um monte de produto diferente. Outra coisa importante, o vaso, né? Igual eu falo para vocês, se for grande demais atrapalha, né? Então tem que ser um vaso num tamanho adequado. A orquídea não gosta de vaso grande demais porque isso não vai trazer um resultado, um desenvolvimento muito rápido. Quanto menor o vaso, né, do tamanho adequado aí, quando a umidade estiver da maneira certa, você plantou uma orquídea hoje, daqui 10 dias ou antes você já começa a ver raizinhas novas desenvolvendo, você já começa a ver um resultado ali nas plantas. Então fica a dica aí para vocês, tá bom? Para ter um enraizamento e um desenvolvimento igual essa plantinha aqui que estava super debilitada, estava praticamente morrendo, e eu tive aí, né, esse resultado, esse tanto de raizinha saindo, é sinal, né, de umidade na quantidade certa, sem exagerar e sem faltar, e uma boa ventilação, porque se abafa essas raízes e fica úmido, aquilo ali vai apodrecer tudo. Essa plantinha eu coloquei aqui, achei que nem ia para frente, nem ia desenvolver muito bem, porque ela tá aqui, passa muita ventilação, não fica quase que umidade nenhuma ali no meio das raízes, e mesmo assim ela conseguiu enraizar. Tô molhando dia sim, dia não ela, né? A umidade ambiente é legal, porém, de vez em quando aí, pelo menos dia sim, dia não, essas de tronco, é bom a gente estar molhando, né, para dar uma umidade, para que a planta consiga absorver essa umidade para desenvolver. Uma coisa importante, quando você planta uma orquídea que está sem raiz, que está feia, não vai adiantar você molhar demais, tá? Então molha do jeito certo, sempre esperando secar o substrato, porque quando ela começar a desenvolver novas raízes, ela se reidrata, tá bom? Uma orquídea desidratada, ela só vai se reidratar, né, rápido aí, se ela tiver com as raízes verdes, por exemplo, né, e você não tá molhando muito. Então se a planta tá com um monte de raiz verde, super bonito o enraizamento, e mesmo assim tá desidratada, é falta de água, é só aumentar um pouquinho aí mais a umidade que vai dar super certo. Mas se uma planta tá com excesso de umidade, se uma planta tá apodrecendo as raízes e tá desidratada, não vai adiantar você aumentar as regas, porque se você aumenta as regas de uma planta que tá sem raiz, você vai acabar matando ela, entendeu? Então se a planta não tem raiz, apodreceu tudo, tá debilitada, não adianta molhar muito para ter um resultado mais rápido. O ideal é você molhar, né, na quantidade certa, sempre esperando secar aquele substrato para molhar novamente, e aí quando ela começar a desenvolver as raízes, até no ponto, gente, de começar a sair raízes novas, ela vai desidratar mais. Se ela não tem nenhuma raiz verde, se ela está debilitada, ela vai desidratando, porque ela tem que tirar energia de algum lugar para desenvolver novas raízes, né? Assim que essas novas raizinhas tiverem grandinhas o suficiente para poder sugar a umidade do substrato e do ambiente, a planta começa a se reidratar novamente. Então observa, muita gente acha que a orquídea desidratada é só por falta de água, e assim muita gente acaba matando as suas plantas por conta de umidade excessiva, tá? Uma orquídea, ela se desidrata sim, ela debilita sim, se você não molha, né? Para você observar isso, se é falta d'água, é a planta cheia de raízes verdes e mesmo assim desidratada, isso é falta de umidade. Agora, se a planta está desidratada e sem raiz, isso aí é excesso de umidade que apodreceu as raízes verdes que ela tem, né? E fez a planta aí se debilitando. Como ela não tem mais raiz, ela não tem mais como sugar a umidade, né? Para se desenvolver e para se reidratar. Então fica de olho, tá? Nem sempre planta desidratada é falta de água, pode ser excesso. Então, mantendo a umidade correta, né? Coloca um monte de plantinha aí dentro do orquidário, né? Mantém uma umidade legal, uma umidade agradável, que a partir daí você vai conseguir ter um enraizamento e um desenvolvimento bom, né? Nas suas plantas aí. E se você quer utilizar algum produto aí para fazer enraizar, pode, não tem problema, só não exagera. Escolhe um produto, usa um enraizador ou então usa um adubinho orgânico, né? Que já
já vai ajudar, já vai fortalecer. Mas para a orquídea enraizar mesmo, para ela desenvolver sozinha, ela consegue fazer isso até mesmo sem nenhum tipo de produto aí, tá bom? Então, muita gente, igual eu falei, né, coloca aí a culpa de enraizamento só em produto, só em enraizador, só que na verdade não, tá? Se você plantar certinho, manter a umidade certa, por mais que ela esteja feinha, desidratada, debilitada, sem raiz, ela vai conseguir desenvolver novas raizinhas, vai conseguir crescer e se recuperar bem rápido, tá? Igual essa aqui que eu mostrei para vocês, né, que estava desidratada, olha só a folha dela. A planta ainda continua desidratada. Eu não vou ficar molhando demais por causa disso, porque agora que as raízes estão desenvolvendo, para sair aquele tanto de raiz, ela teve que tirar a energia desses bulbos, dessas folhas, por isso que desidratou. A partir do momento, né, daqui uns dias, quando essas raizinhas estiverem maiorzinhas, elas vão conseguir sugar a umidade necessária para repor essa umidade que ela tirou dos bulbos, né, e aí a planta se recupera perfeitamente, esse broto vai crescer, vai desenvolver e rapidinho a planta tá florescendo, tá? Então, a dica de hoje era essa, não fica se desesperando aí porque tá com uma planta que não enraiza, às vezes é simplesmente isso, né? Você acertar na umidade, você plantar certinho e principalmente em tudo, em qualquer coisa que você for plantar a sua orquídea, qualquer planta que seja, deixa ela firme, não deixa ela bamba no vaso, nem no tronquinho, nem em nada, porque se ela não tem uma sustentação, se ela não se sente segura onde você plantou, ela não vai enraizar tão cedo, tá? Então o importante é você amarrar bem a planta, ou no tronco, ou no vasinho, deixa eu pegar aqui para vocês verem, ó, para ela não ficar mexendo, assim ela vai se sentir segura, com a umidade certa, sem exagerar e sem faltar, ela começa a enraizar, e aí é só você continuar molhando. Não é porque a planta começou a emitir uma raiz nova que você vai começar a molhar 10 vezes mais do que estava, não. Vai continuar com a mesma frequência, tá? Ela emitindo raízes ou não. Depois que as raízes já estiverem grandes, ela vai ter força, né, para se reidratar, para se desenvolver novamente, e aí tá perfeito, tá? Então fica de olho, e plantas que estão enraizando muito, que tem muita raiz, observa, toma cuidado para não exagerar na umidade e não acabar apodrecendo elas, tá? Mas enfim, é isso, o vídeo de hoje era esse, eu espero ter ajudado vocês aí de alguma forma, né? E fazendo isso, seguindo tudo certinho, com substratos que secam rápido, porque substrato que mantém umidade demais não presta, não funciona, né? Porque a planta não vai ter tempo de respirar, não vai ter tempo das raízes pegarem uma ventilação, de secar, vai ficar sempre aquela coisa úmida, encharcada, e no fim ela vai acabar perdendo aí nessas raízes, vai acabar apodrecendo. Então, mesmo que tenha que molhar mais, substrato que seca rapidinho é a melhor opção. Eu uso carvão ou carvão com brita ou então tronquinho, tá? São opções legais para vocês estarem plantando as suas orquídeas, mas sempre, ó, bem firme e sem ser um vaso gigantesco, porque vaso grande, igual eu falei, não funciona, tá? Mas o vídeo de hoje era esse, eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Quem gostou, curte, compartilha, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e de ativar o sininho de notificação para sempre que eu mandar novos vídeos vocês receberem, tá bom, pessoal? Hoje a gente termina com a Brassocatleia hipodâmia, que tá abrindo as flores, uma coisa muito linda, eu amo essa planta, eu acho ela linda demais, né? E eu espero que vocês tenham gostado aí, tá? Um beijão, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Tchau, pessoal!